Lula ou Bolsonaro? O que pode acontecer nas eleições de 2022? E como isso pode afetar o mercado financeiro, o nosso bolso e os nossos investimentos? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é o Dani Edson. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho e dá um joinha. E antes daquele lembrete, se você quiser aprender a negociar criptomoedas na maior corretora do mundo usando reais, assiste meu vídeo tutorial gratuito aqui ou na descrição desse vídeo. E para falar desse tema, gente, sobre o que pode acontecer nas próximas eleições, eu trouxe de novo aqui o nosso garoto analista prodígio, que é o Mário Garro. E aí, Mário, como é que tá as coisas? Oi, Dani. Oi, pessoal. Agradeço aí pela oportunidade. E é isso mesmo. Hoje a gente vai analisar o que pode acontecer nas eleições. Legal. Mas antes, gente, eu quero fazer uma ressalva aqui, que o que ele vai falar é a análise que ele vem fazendo, né, junto com outros analistas, que ele vem observando outros analistas, e não necessariamente representa a minha opinião. Aliás, na questão política, eu, como testemunha de Jeová, sou neutro. Então não escolho um candidato esse ou aquele, porque a minha esperança é que a única solução para os problemas de toda a humanidade é o reino de Deus que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a gente pedir: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, para mim, a solução definitiva, a única solução para a humanidade é esse reino, é o governo de Deus, é o reino de Deus. Porém, enquanto o reino de Deus não vem, pelo jeito está muito próximo de chegar, mas enquanto não chega, nós estamos sujeitos aos governos humanos aqui da Terra. E, dependendo de qual governo, a situação pode piorar muito, pode melhorar um pouco. Então, afeta diretamente, né, a nossa vida, nossos negócios, nossos investimentos, como nós temos visto. Mas vamos lá, já falei muito, agora é hora do nosso amigo Mário. Mário, o que você tem analisado aí? O que você tem percebido? Conta para o pessoal aí o que você está analisando do futuro dessa eleição aí de 2022. O que pode acontecer? Conta para o pessoal, por favor. Então vamos lá, eu vou começar por alguns tópicos. Eu vou começar primeiro com a questão do dólar. Para quem não conhece, eu sigo dois analistas, que é o Fausto Botelho, que é o meu mentor, e o Márcio Noronha. E o Fausto Botelho, para quem não conhece, ele é a maior autoridade em análise técnica no Brasil, e o Márcio Noronha é o segundo maior do Brasil em análise técnica. Então o que acontece? Os dois têm uma análise para o dólar, uma projeção para o dólar para o ano que vem, para final desse ano, para o ano que vem, que é o dólar ir buscar 7 a 8 reais. Eu vou mostrar aqui para vocês, para quem quiser se inscrever no canal do Fausto, o link está aqui na descrição, mas aqui para vocês verem o gráfico, esse aqui é o gráfico da análise do Fausto, da Enfoque, e vocês podem observar que tem um triângulo simétrico, né? Esse triângulo simétrico ele projeta para a última projeção de alta, que seria 7,50, 8 reais, nessa região, de 7 a 8. E para o próximo gráfico, que é o gráfico da análise do Márcio Noronha, onde tem uma projeção para o dólar a 8 reais para o ano que vem. Então, o que acontece, pessoal? Começando por isso aí, nesse primeiro tópico, o catalisador disso na parte econômica pode ser o quê? Pode ser os Estados Unidos subir a taxa de juros para combater a inflação lá nos Estados Unidos, que parece que já está, esse negócio de inflação lá, já está meio que suspeita e vai vir uma inflação alta lá nos Estados Unidos, subir a taxa de juros para combater a inflação. Subindo a taxa de juros lá, pode ser que o dinheiro de países emergentes, como o Brasil, que é o nosso caso, infelizmente, pode ser que os investidores estrangeiros tirem e mandem para lá pela alta dos juros e a nossa reserva de dólar fique mais escassa, tenha menos dólar, fazendo o preço do dólar aqui subir e o real perder valor. Esse seria o catalisador que eu acredito alto da taxa de juros nos Estados Unidos. Agora, a consequência disso é o seguinte, pessoal. A consequência do dólar ano que vem a 7, 8 reais é que os preços no supermercado iriam praticamente dobrar de preço as coisas. A farmácia, os remédios iam praticamente dobrar de preço.
A gasolina iria valorizar bastante o preço da gasolina. Então, tudo iria subir. Fora o Brasil, que já tem uma carga tributária muito grande. Então, o que acontece? Ia ter revoltas sociais, fora que talvez o governo poderia fazer o que parece estar fazendo, de congelar o preço dos remédios e ter escassez de remédio, e ter mais muvuco, as pessoas, fora a pandemia, e as pessoas ter revoltas sociais, que também não é bom. E fora, pessoal, que é grande coisa disso aí é que a gente está vendo uma estagflação. O que é estagflação? Estagflação é a economia em recessão mais inflação. A estagflação não tem governo em época de reeleição que sobrevive à estagflação. Ainda mais com uma inflação alta como essa. Se a gente olhar na Argentina, em 2019, do Macri e Alberto Fernandes, o Macri perdeu as eleições lá por conta da estagflação. E o Alberto Fernandes acabou ganhando, infelizmente. Que aí eu já até tinha uma análise em 2019 que já apontava para uma vitória do Alberto Fernandes. E aí o que acontece, pessoal? Vamos lá. Então, o Brasil passando por uma estagflação, desemprego em alta, pandemia, as coisas dobrar de preço, falta de insumos, talvez congelamento de preço, tudo isso poderia trazer uma consequência muito terrível para as eleições ano que vem, no final do ano. E agora, o terceiro tópico, gente, que é as consequências na política das eleições de 2022, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, se caso o dólar for a 7, 8 reais e tudo isso que eu comentei acontecer, pode ser que o Bolsonaro não se reeleja. A chance do Bolsonaro se reeleger é muito, muito, muito baixa, muito baixa. E quais que seriam os nomes que eu acredito que pode ganhar as eleições? Lula, Ciro Gomes, Luciano Huck ou Sérgio Moro. Como o Sérgio Moro já falou que não tem interesse, eu coloco o Luciano Huck no lugar, ok? Como uma terceira opção. Eu acredito que seja um desses três, ou talvez o Danilo Gentili, que eu descarto um pouco ele, por conta que a esquerda não vai querer tanto ele, entendeu? Então, e o outro ponto, pessoal, é o seguinte, que em 2018, o Bolsonaro acabou ganhando por falta de opção no segundo turno. Era ou ele ou o PT novamente. Então, muitas pessoas acabou votando no Bolsonaro por falta de opção para que o PT não voltasse, entendeu? E agora o que acontece? Só que no segundo turno, no caso de Ciro Gomes, teria uma outra opção, Luciano Huck uma outra opção, Sérgio Moro uma outra opção, entendeu? E fora todas as consequências da política, Covid, recessão, estagflação, inflação muito alta, as coisas dobrando de preço, revolta social, falta de insumos, escassez de remédios, se congelar preço, gasolina subindo, alta carga tributária. Então isso aí faz com que o Bolsonaro não se reeleja. Para mim, o Bolsonaro já perdeu a reeleição caso o dólar chegue a 7, 8 reais. Aí, se o dólar continuar 5 ou 6 reais, aí o Bolsonaro sim se reelege. Mas se o dólar for a 7, 8 reais, a chance do Bolsonaro se reeleger é muito baixa, muito baixa. E a chance desses outros caras ganhar é muito alta, ok? E aí, se vocês voltarem no começo, vocês vão ver a análise do Fausto Botelho e do Márcio Noronha, os dois gráficos, né? E agora é a grande questão, né? Todo esse cenário, né, tá um pouco nebuloso, sim, no meu ponto de vista tá assim, um pouco nebuloso, mas se caso o dólar for a 7, 8 reais ano que vem, que é uma grande probabilidade de acontecer, não é uma certeza, mas uma grande probabilidade, com certeza há uma chance gigante do Bolsonaro não se reeleger e desses outros caras acabar ganhando, ou Lula, ou Ciro Gomes, ou Luciano Huck, ou Sérgio Moro. Eu não sei apontar com o dedo qual vai ser, mas eu só sei que se tudo isso acontecer, todo esse cenário econômico acontecer, o Bolsonaro não se reelege, a chance dele se reeleger é muito baixa. E então, do meu ponto de vista, ele não se reelege pelo dólar a 7, 8 reais e as consequências que isso vai trazer para a economia. Isso afeta também a bolsa, né, Mário? Como que você vê a bolsa aí nesse cenário, se o dólar subir aí? Normalmente, quando o dólar sobe muito, a bolsa do Brasil cai, né? Então, vamos falar sobre isso agora. O que acontece? Se o dólar for a 7, 8 reais e a taxa de juros nos Estados Unidos subir como catalisador, que eu estou acreditando que seja, do aumento da taxa de juros, o que acontece? A bolsa lá nos Estados Unidos, que está em o all-time high, o S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, eles vão vir de bico para baixo, porque eles estão em bolha.
Se eles vêm de bico para baixo, a Europa também vai, a Ásia também vai, a Oceania vai, e aqui também, a bolsa aqui também cai. Um gráfico que eu gosto de olhar é o gráfico do Ibovespa indexado em dólar, que é o gráfico que o estrangeiro vê aqui no Brasil, que infelizmente é o gráfico que muito investidor brasileiro não olha, que eu acho que é o mais importante. Ele já não está em topo histórico como o Ibovespa em reais está. Ah, mas por que o Ibovespa em reais está em topo histórico? É porque não é que as ações estão subindo, é o real que está perdendo valor. E no caso da bolsa indexada em dólar, ela já demonstra isso por conta do jeito que os estrangeiros vê Mais do gráfico realista, aqui. né? Sim, realmente. E então a bolsa aqui também iria ter uma queda inicialmente forte, né? Como teve em março, pelo reflexo do S&P 500, do Dow Jones, do Nasdaq. E se vocês olharem também no canal do Fausto, vocês vão ver que o Fausto também acredita muito no aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, que ele acredita também num crash no S&P por conta de fatores técnicos, fatores fundamentais. E, pessoal, o governo americano está numa crise muito forte, porque é até o que o Fausto comenta também, que é o seguinte, se os Estados Unidos estão devendo mais de 28 trilhões de dólares de dívida pública, a dívida pública deles estão em títulos de curto prazo. Dívida pública não se paga, se rola, mas para rolar a dívida precisa achar credor. Com uma taxa de juros a zero, é muito difícil a hora que tiver que rolar essa dívida, não achar credor pelo juros estar a zero e a dívida não parar de subir. Mas se subir a taxa de juros, o governo quebra, porque o governo americano não vai ter como pagar os juros da dívida pela dívida estar muito alta. Entendeu? Aí o que acontece? O que eles estão fazendo? Eles estão diluindo a dívida, porque fazendo inflação, eles diluem a dívida pública. Porque a dívida pública é impagável deles. É a nação que mais deve. Na história da humanidade, a gente não teve nenhuma outra nação com tanta dívida como os Estados Unidos. Então, eles estão diluindo a dívida. Mas se tiver que subir a taxa de juros, isso aí pode trazer um problema sério de falta de crédito nos bancos, que já teve um problema em 2008 do subprime. O governo pode não ter condições de pagar a dívida americana, os juros da dívida, a dívida está crescendo rapidamente, está muito alta, e você pode estar falando, mas lá nos anos 80, quando os Estados Unidos passou por um período de inflação alta, nos anos 70, 80, o Fed ergueu a taxa de juros para 15% ao ano, no governo do Ronald Reagan. Mas aí que está o ponto, gente. Se vocês olharem, a dívida pública naquela época era 900 bilhões de dólares. E o PIB dos Estados Unidos na época era 2 trilhões e meio de dólares. Então eles tinham como pagar os juros da dívida, porque o PIB era muito maior que a dívida pública. Só que agora é o inverso, a dívida pública em mais de 28 trilhões de dólares, no final do ano a projeção é quase 30 trilhões de dólares, e o PIB é 22 trilhões estagnado. Não tem condições de pagar essa rolagem da dívida, entendeu? E aí, se subir os juros, pode dar um problema enorme, a bolsa cair aqui, o dólar subir a 7, 8 reais. Aí você pode falar, mas se o dólar vai ter inflação, e o dólar vai ter inflação lá, e o dólar vai cair lá, por que aqui não vai cair? Porque é muito simples, pessoal. Se o dólar depreciar, tiver uma depreciação de 30%, e o real se depreciar 50%, como o real se depreciou mais que o dólar 20% a mais, esse spread, o dólar acaba subindo aqui, pelo real ser uma moeda fraca e o dólar ser uma moeda forte. Então, o real vai ter que se depreciar mais que o dólar. Se depreciando mais que o dólar sobe aqui no Brasil. E esse é todo o cenário, ok? Se vocês olharem, como eu falei, se vocês olharem o canal do Fausto também acredita no crash do S&P. Se tiver um crash lá, a Bolsa Brasileira cai forte também. Todos os mercados caem, porque o S&P é o cara que ainda manda no mundo, porque são as 500 maiores indústrias dos Estados Unidos. O dólar, como o Fausto e o Márcio Noronha acreditam, o dólar é 7, 8 reais ano que vem. E pode ser que traga todo esse cenário, essas consequências para a política, e o Bolsonaro não se reeleja, por conta das consequências do dólar a 7, 8 reais. Mais alguma coisa? Só para finalizar, pessoal, passa no canal do Fausto, se inscreva no canal do Dani, deixa o like no vídeo. E também, nada disso é uma indicação de investimento, é apenas uma análise, ok? Cada um faça a sua própria análise e chegue à sua própria conclusão.
Beleza, então, Mário, muito obrigado mais uma vez e sempre que tiver alguma coisa para colocar para o pessoal aí, alguma novidade, alguma análise interessante como essa, estamos de portas abertas aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço e até mais aí. Até.